Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje eu quis fazer essa live, esse vídeo que é um complemento ao primeiro vídeo que eu fiz chamado Desejo de Potência ou Dignificação por Outorga. Nesse vídeo eu tratei sobre a mudança da natureza humana. Eu falei, não é não é bom que a gente altere o comportamento apenas do ser humano. É preciso mudar antes a natureza, porque a natureza é que determina o comportamento. Agora, vamos dizer que você realmente conseguiu mudar a natureza. Porque eu dei a chave, né? Supostamente que vai te levar nessa direção. Você muda a natureza e aí, consequentemente, você vai começar a evoluir, a progredir, a amadurecer. Como é que você sabe realmente que você está amadurecendo, evoluindo? A live de hoje é justamente para isso, para medir, para saber quais são os parâmetros corretos, os parâmetros espirituais ou filosóficos para se medir o nosso amadurecimento, o nosso autodesenvolvimento. E eu preciso dizer que existe um erro muito grave, muito grande nesse sentido, porque as pessoas, quando pensam em autodesenvolvimento, focam apenas na exterioridade ou na externalidade. Olham apenas para a aparência. Por quê? Porque tudo à nossa volta nos instiga, nos leva a focar naquilo que é aparente, no comportamento, na disciplina, quando todos nós sabemos que existe um desejo, uma vontade de uma mudança não apenas no comportamento, mas na nossa interioridade, na nossa intenção, no nosso olhar, naquilo que nos move, naquilo que faz com que nós sejamos aquilo que nós somos, ou façamos aquilo que nós fazemos. Então, a pessoa que quer se autodesenvolver vai para as religiões, ou para o psicólogo, para os coaches, para os livros de autoajuda, procuram ter uma disciplina, um hábito, mas a mudança efetiva do próprio ser não ocorre, não acontece. Como resolver isso? Bom, gente, esse é o objetivo dessa live. E eu vou me basear depois no livro do Guénon, que é o reino da quantidade dos sinais dos tempos. Mas antes eu quero já dar uma síntese, uma solução para o problema, porque eu odeio particularmente ver vídeos em que o sujeito demora 2 horas para falar algo que poderia ser dito em 5 ou 10 minutos. Então eu vou dar a solução para esse problema que eu apresentei e depois eu vou ficar divagando aqui. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Mas a solução é o seguinte: a verdadeira mudança do eu não se dá a partir da disciplina, do comportamento, da externalidade, mas antes da percepção, do modo como você enxerga a realidade. Isso é que vai, de fato, ditar a sua reação, o seu comportamento. A mudança que nós devemos procurar não está no nosso comportamento, mas sim na nossa percepção, na nossa cosmovisão, na nossa consciência, autoconsciência. Porque vejam bem, nós todos queremos nos autodesenvolver, ser melhores. Mas o que é que faz um ser humano ser melhor? Quem é que dita isso? Aí a gente cai na essência e na manifestação das coisas. O que é que faz um objeto ser aquilo que ele é e não outro? Por exemplo, você pega uma mesa de madeira. Por que uma mesa é uma mesa e não uma cadeira? Não é pela matéria que a constitui, porque ambas podem ser feitas de madeira. Mas uma mesa é uma mesa por causa da forma que ela possui. Então, existem características não tão materiais, que estão na forma, que estão na essência dos seres ou dos objetos, que constituem mesmo aquilo que eles são.
E se nós formos aplicar isso para o ser humano, o que é que faz com que nós sejamos seres humanos e não uma porta, e não uma cadeira, e não uma mesa? O que é que nos distingue dos outros seres? Se nós formos analisar bem, pensar bem sobre isso, vamos chegar à inevitável conclusão de que nós somos aqueles que sabem, ou seja, nós somos seres conscientes e autoconscientes. Nós pensamos, nós percebemos e sabemos que percebemos. Quando se fala de autodesenvolvimento, geralmente nós pensamos em adquirir, nós pensamos na aquisição de certas virtudes. Mas, de forma comportamental, nós podemos observar essas mesmas virtudes nos animais, nos cachorros. Cachorros que agem com afetividade. Leoas, mães leoas que protegem seus filhos. E decorrente disso, podemos presumir, será que não existe diferença entre nós e os animais? Existe sim. E está justamente na nossa consciência ou autoconsciência. Porque nós reagimos. Nós agimos em relação ou de acordo com o modo como nós percebemos a realidade. Por exemplo, quando alguém se sente em perigo, alguém sente que está correndo risco de vida ou algo do tipo, essa pessoa reage. Age de certo modo, de certa forma, para se proteger, para adquirir algum modo de não ter um dano na sua subsistência. Mas tudo motivado pela percepção do perigo. E essa percepção do perigo é uma consciência. É diferente do modo como os animais funcionam, praticamente programados biologicamente a agir de um modo. A nossa consciência é tão poderosa que pode dominar a nossa predisposição biológica de acordo com uma ideologia que nós adquirimos. Então a nossa atenção, o nosso foco, o modo como nós percebemos a realidade é o que dita tudo o nosso ser, todas as outras coisas. Então o cerne do que é a qualidade do ser humano está na percepção das coisas. O modo como você percebe a realidade. Isso sim é o que te define. Você pode passar uma vida inteira de adestramento, que é o que as religiões muitas vezes propõem, né? No ascetismo, tentando disciplinar o seu próprio ser para agir de um certo modo, e como cachorros, como cães, nós podemos ser, sim, adestrados. Mas isso não muda o nosso ser, a nossa natureza. E no final das contas, você pode ser visto como um santo por todas as pessoas ao seu redor. Mas você chega à noite, olha no espelho e sabe que você continua o mesmo, com as mesmas predileções, com os mesmos desejos. Como adquirir, então, uma mudança real do próprio ser? Quais são os parâmetros certos para se medir isso? Eu estou afirmando aqui, eu estou resumindo aqui, o parâmetro certo é a percepção, é a contemplação. Quanto mais você contempla alguma coisa, mais você vivencia aquilo que essa coisa é. Porque nós não adquirimos virtude como se as virtudes nos pertencessem. É o oposto. Nós é que pertencemos às virtudes na medida em que nós as percebemos. Quando nós visualizamos o amor, por exemplo, quando nós contemplamos o amor, vemos alguém que realmente ama e que se doa e que age de forma nobre, muitas vezes de uma forma que nós não conseguimos compreender, e tentamos apenas perceber isso. Na medida em que nós estamos nessa ação de percepção do amor, aí sim é que essa virtude está ocorrendo, existindo em nós. Mas ela não nos pertence, nós não a controlamos. Essa percepção pode se esvair. Nós podemos olhar para outra direção. Então é muito difícil medir de fato a evolução do ser humano, uma vez que nós estamos tão focados
na externalidade, na performance, naquilo que pode ser mensurável. Da mesma forma como nós medimos os outros, nós queremos nos medir e saber se estamos ou não progredindo. Mas o amadurecimento da percepção é muito mais sutil. E é preciso uma paciência muito maior, porque nós somos ansiosos para ter resultados práticos, concretos, a curto prazo. Não queremos apenas compreender o que é o bem, compreender o que é o amor, compreender o que é a virtude. Mas, gente, é nessa percepção, nessa consciência que reside a real mudança do nosso ser. Porque nós somos aquilo que nós percebemos. Nós somos aquilo que nós vemos e enxergamos. Por isso que Jesus Cristo diz: os olhos, o olhar é a candeia do corpo, a lanterna do corpo. Se o seu olhar for mau, quão maldoso você será. Até a luz que há em ti serão trevas. Olha a importância que Cristo dá para o olhar, o modo como você enxerga a vida e a si mesmo. Agora veja, nós quando queremos amadurecer, modificar o nosso eu, geralmente nos atentamos para uma autoimagem que nós estamos formando a partir dos nossos atos até o final da nossa vida. Mas essa autoimagem é ilusória. Você não é um ser fixo, você está se modificando o tempo inteiro. Então essa autoimagem é apenas para que você alimente o seu ego e se sinta bonito porque você agiu ou porque você se sente belo em relação aos outros humanos, aos outros homens e mulheres. Mas o que dita de fato aquilo que você é está muito mais entranhado numa profundidade que se dá no seu olhar. O olhar acerca da realidade. Bom, para resumir, quais são os parâmetros para se medir a evolução do eu? É só você perceber quanto tempo você gasta pensando naquilo que é bom, visualizando, contemplando, degustando daquilo que você realmente admira. Como um vinho mesmo que você degusta, e aí você sente certos aromas. No início, quando você bebe vinho, talvez você sinta somente o álcool, aquele amargo do álcool, ou a acidez do vinho, se o vinho for ácido. Mas com o tempo, conforme você vai simplesmente absorvendo aquilo e tentando degustar, mais você consegue distinguir os sabores, degustar, contemplar, compreender. E aí você vai visualizando, você vai sentindo até o ponto em que você consegue descrever. Olha, esse vinho é um pouco mais ácido, eu consigo sentir um pouco mais da uva, do sabor da uva, ou esse vinho é um pouco mais amadeirado. E tudo isso está no degustar, na experiência e também no conhecimento, mas com foco na compreensão, na percepção. E essa percepção pode vir tanto da leitura quanto da experiência, tanto quanto da disciplina, quanto do descanso e do mero pensar, da conjectura acerca da realidade. Então os parâmetros espirituais verdadeiros estão no modo como você percebe as coisas, o modo como você enxerga a realidade. E muitas vezes isso não está tanto no nosso controle. É claro que nós podemos contribuir para isso com a absorção de conhecimento, de leitura, literatura, filosofia, ou pela experiência, pela prática, pela disciplina. Mas, ao mesmo tempo, parece que as nossas epifanias, as nossas mudanças profundas de percepção ocorrem de forma que nós não conseguimos compreender. Por acaso, nós não sabemos exatamente
o que levou ao quê? Qual o caminho? Qual foi a direção que nós tomamos que levou a nossa consciência a compreender profundamente uma realidade que antes nós não compreendíamos? Então, eu estou querendo dizer o quê? Não é que o nosso esforço é vão, mas que o objetivo deve ser essa compreensão, essa contemplação, essa percepção da realidade. E independentemente do modo como nós conseguimos isso, se nós conseguimos, está ótimo, maravilhoso, o resultado foi cumprido. Porque a mudança de hábitos, de comportamentos é um negócio exterior. É uma coisa banal. Bom, para resumir, gente, a contemplação, a percepção é algo que você percebe pelo olhar. Quanto mais você olha na direção daquilo que você está buscando. Do mesmo modo como se quebra o preconceito acerca de alguém ao observá-lo com mais calma. Você pensa algo de uma pessoa e você não sabe se é verdade ou não. Como é que você adquire uma percepção melhor? Basta que você a observe por mais tempo. Você olha para essa pessoa, convive com ela, se imagina no lugar dela e percebe se ela é aquilo que você imaginava ou não. Às vezes você pode pensar ou descobrir que essa pessoa é até pior do que você imaginava, ou melhor. Mas qual é a atividade primordial dessa evolução, desse amadurecimento? É o simples olhar. É a insistência na atenção. Você quer amar alguém? Observe pessoas que amaram. Tente visualizar, tente compreender o que elas sentiram. Leia a história de pessoas que agiram com tamanha nobreza, de compaixão e de amor, e tente contemplar, perceber o que havia nelas. E não simplesmente macaquear, fingir, imitar um comportamento. Os parâmetros verdadeiros estão na percepção. Quanto mais se percebe, mais se vive a real e verdadeira virtude. Bom, isso aqui foi o resumo. Eu até acabei falando mais do que eu queria. Mas dá pra gente agora introduzir um pouco nessa divagação acerca do livro que originou o fundamento para essa live, que foi um livro do René Guénon chamado O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. O Guénon vai pegar um conceito filosófico de Aristóteles, que é o da forma e da matéria, da essência e da substância, do ato e da potência, e vai analisar a realidade para que a gente considere do que as coisas realmente são formadas. O que é que constitui o ser de cada objeto, de cada ser, de cada coisa que nós conseguimos compreender, aprender, visualizar na nossa realidade. E aí Aristóteles vai definir essa coisa da forma e da aparência, da forma e da matéria, como o exemplo que eu dei da mesa. Ele vai dizer o que é que faz a essência, como se constitui a essência do ser e como se aparenta a substância desse mesmo ser. René Guénon vai pegar esse conceito e vai colocar em termos de quantidade e de qualidade. Nós, quando olhamos para a matéria, para a aparência, mensuramos essa aparência quantitativamente. Mas o que realmente faz com que o objeto seja melhor, superior, é a qualidade daquilo que ele foi feito para ser. Então, ele vai distinguir entre o reino da quantidade e o reino da qualidade.
E ainda mais, ele vai dizer que, ao contrário do que nós pensamos ou imaginamos, a sociedade, o ser humano, não está progredindo. Antes está se deteriorando. Por quê? Porque a qualidade do ser, a qualidade das coisas está se afastando da quantidade. Numa analogia, ele diz que como a quantidade, que é aquilo que a matéria se demonstra de forma mais densa, a matéria para nós é mais densa do que a forma ou a abstração das coisas. Uma coisa que antes era para ser de igual para igual com a sua essência, ou a quantidade era para estar compatível com a qualidade, vai se separando. Por quê? Por causa da densidade da matéria. Então, antes daquilo que estava lá em cima, a matéria e a forma, a qualidade e a quantidade eram de igual para igual. Essas coisas vão se separando porque a matéria, como é densa, vai caindo, até chegar ao ponto, cada vez mais, em que a aparência das coisas não tem mais nada a ver com a essência do que elas são. Resta apenas a quantidade, resta apenas a matéria, e a essência está cada vez mais se perdendo. E isso é o oposto do que a sociedade hoje em dia pensa, porque nós temos uma percepção de que a sociedade está evoluindo. A aparência é de que nós estamos cada vez melhores, porque a ciência produz para nós conforto, tecnologia. Ao mesmo tempo nós vemos as pautas políticas, ideológicas e pensamos, nossa, finalmente o ser humano está pensando no outro, certo? Está evoluindo. Então nós temos uma impressão de que a sociedade, de que o ser humano, com o passar dos anos, principalmente por causa da ciência, está progredindo. Mas todas as grandes religiões da antiguidade tinham a profecia praticamente oposta, de que o ser humano, com o passar do tempo, vai evoluir. A matéria densa vai se separando cada vez mais da sua essência. Então, com o passar do tempo, nós vamos regredindo, nós vamos nos degenerando, do mesmo modo como o material é criado, vai se degenerando. Os objetos, os móveis ou os eletrodomésticos que nós criamos não vão se aperfeiçoando com o tempo, ao contrário, vão cada vez se tornando piores. A matéria vai se degenerando e porque nós estamos tão atrelados à matéria e ao reino da quantidade, também nós vamos cada vez mais nos distanciando da essência do ser. Cada vez mais nós vamos nos degenerando. Como o apóstolo Paulo vai dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos em que os homens serão presunçosos, arrogantes. E aí ele diz que os homens serão amantes da caridade, mas negando a eficácia, com a aparência do bem, mas negando a eficácia. Se voltando para a aparência, mas interiormente, na realidade, na sinceridade, essas pessoas serão perversas. Então a religião nos prediz essa realidade. O apóstolo Paulo nos diz isso. Já naquele tempo ele enxergava os homens desse modo, quanto mais hoje, 2000 anos depois. O ser humano está cada vez pior, não está evoluindo, não está progredindo. Está apenas com uma aparência de bem. Então nós podemos olhar para o homem e pensar que as coisas estão iguais ou melhores. Mas, se nós pensarmos bem, analisarmos, contemplarmos, compreendermos, percebermos a realidade, há muita coisa incompatível com essa tal progressão e evolução. Você pega o século XX,
onde ocorreram as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, Estados Unidos explodindo Hiroshima, Nagasaki, os alemães perseguindo os judeus, as ditaduras comunistas, as mortes que ocorreram, nos evidenciam, nos mostram uma realidade cruel. Uma realidade em que o mal tem uma eficácia muito maior do que nos tempos antigos. Porque o poder bélico aumentou. Então a ciência, que era para nós um motivo de orgulho, de progresso, se tornou uma mera arma, um mero instrumento dessa maldade humana essencial. Então nós temos visto na prática, de forma inegável, o quanto o ser humano não evoluiu. Não sei se piorou, provavelmente piorou, mas não evoluiu. Antes, utilizou da evolução da ciência, da tecnologia, para produzir aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos em essência. Egoísmo, maldade. Então, esse livro, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, vai nos levando a essa compreensão de que esse modo superficial de analisar as coisas também é um sinal dos tempos. E aqui um cristão poderia pensar ou dizer: ora, o próprio Cristo nos diz que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Então, nós devemos julgar o comportamento das pessoas e o nosso e assim por diante, etc. Mas veja, o apóstolo Paulo lá em Gálatas vai descrever o que são esses frutos, ou o fruto espiritual, em contraste com as obras da carne. E quando ele fala dos frutos espirituais, que são consequência do único fruto que é o amor, ele coloca coisas muito mais abstratas que têm a ver com intenções do que com ações. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, amor. E depois ele vai concluir dizendo que contra essas coisas não há lei. Vejam, o fruto do Espírito está muito mais relacionado com coisas intencionais, coisas que nós queremos realizar, do que com aquilo que é visível, aquilo que é material, com o nosso comportamento. Então, Jesus Cristo diz: pelos frutos é que conhecereis as árvores. É claro, porque uma figueira não pode produzir azeitona e uma oliveira não pode produzir figos. Mas esses figos, por analogia, falando do ser humano, falando das virtudes do homem, não são as ações, não são as boas obras. As boas obras são consequência desses frutos. E esses frutos são as intenções. Bondade, longanimidade, um ânimo longo, a mansidão. Tudo isso está no interior do homem. E isso é produzido pelo modo como nós percebemos as coisas. Percebemos a realidade. Então, não há desculpas. Nesse texto de Paulo, em que ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em que os homens serão mais amantes de si mesmos e da aparência, ele também conclui nesse mesmo texto dizendo, ou recitando, falando acerca dos magos do Egito que estavam produzindo milagres e competindo com Moisés para ver quem é que tinha maior capacidade de realizar milagres. E Moisés vence no final, mas esse texto vai citar esses magos para revelar que no reino da aparência podem acontecer inclusive milagres, coisas que para nós são sobrenaturais, e que o que importa de fato é o centro
o interior, a profundidade, a razão, o sentido do movimento que está sendo realizado pela pessoa. Vamos falar de forma prática aqui, vou citar nomes. Você pega, por exemplo, uma igreja que vende ou que prega a riqueza material. E aí essa igreja começa a dizer que você tem que ter uma certa disciplina do trabalho e também doar 10% ou até mais para essa instituição, e aí você vai ser rico. Vejam, essa igreja está pregando uma disciplina, está pregando um certo esforço, mas o objetivo, a intenção desse esforço e dessa disciplina é algo que já estava na nossa ganância natural, nosso desejo natural, conseguir dinheiro, riqueza. Então essa igreja vai dizer, se você fizer isso e aquilo e aquele outro, você vai conseguir ser rico e próspero e tal. Mas será que é o único meio? Ou seja, essa instituição se equipara com inúmeras outras instituições humanas que nos fornecem instrumentos para conseguir o mesmo objetivo. Ou seja, o objetivo permanece o mesmo. Muda-se somente o modo para obter. Para se obter essa quantidade financeira, essa riqueza material. Então, você pode desconfiar das intenções desses homens. É claro que você pode julgá-los. E é preciso olhar atentamente, compreender, analisar, contemplar o que eles estão dizendo, o que eles estão de fato querendo dizer, ensinando para nós. E aí você percebe que eles são como iguaizinhos a nós, nos levando para o mesmo objetivo que nós já queríamos antes. Não estão nos aperfeiçoando porque não estão modificando a nossa percepção. Antes, estão nos vendo em um buraco, dando buraco supostamente nos salvar, mas pegando uma pá e cavando ainda mais fundo para que a gente fique ainda mais preso nessa nossa percepção, nesse modo de enxergar, de desejar as coisas. Então, a conclusão disso é que nós devemos e podemos julgar a aparência das coisas, fugir da aparência do mal. Se alguém fala muito de dinheiro, provavelmente o que está no cerne do coração dessa pessoa é o dinheiro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas os parâmetros espirituais verdadeiros para nós medirmos o nosso próprio ser está naquilo que nós visualizamos, contemplamos, percebemos. Quanto mais você percebe o amor, mais você se torna o amor. Você não adquire o amor como se o amor fosse uma posse. Você não adquire as virtudes como se as virtudes te pertencessem. É o oposto. Você é que pertence às virtudes na medida em que você as percebe, na medida em que você as contempla. Então, o parâmetro, a real medida, o modo correto de se analisar, de tentar adquirir essa evolução, esse amadurecimento, a maturidade, esse progresso do próprio eu, está no quanto e na qualidade, na profundidade em que você, de fato, percebe aquilo que você está buscando. Quando você olha para uma pessoa, você tem um pré-julgamento sobre essa pessoa. Como você pode modificar esse pré-julgamento até chegar na verdade? É preciso simplesmente que você preste atenção. Resolva olhar para ela. Como essa pessoa de fato é. Como ela se comporta. Se imaginar no lugar dela. Olhar, contemplar. E essa contemplação amorosa vai fazer com que você a conheça de fato. E desse mesmo modo ocorre com essa evolução, com essas virtudes que nós queremos alcançar. Você se torna aquilo que você contempla. Então, contemplar a Jesus Cristo, para finalizar, é o modo certo, a espiritualidade certa,
o parâmetro certo de evolução, de progresso. Quanto mais você olha para Cristo e menos para si mesmo, mais você evolui, mais você progride, mais você percebe a bondade, a nobreza, o caráter. E quanto mais você olha para si mesmo, tentando adquirir uma autoimagem através da performance, do comportamento, mais distante você fica daquele que de fato é, daquele que de fato possui nobreza. Então, para resumir, a questão não está na disciplina, nem no conhecimento, mas no quanto essa disciplina e esse conhecimento servem para que você contemple, perceba o que de fato é a nobreza, o que de fato é essa virtude que você está buscando, na profundidade maior. E essa percepção é que vai ter um real impacto no seu comportamento, no modo como você vive, certo? Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu queria até falar mais dos exemplos e dos assuntos que o René Guénon traz nesse livro Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, mas eu não acho que seja tão necessário, e quem quiser ler, que leia esse livro. Eu não tenho tanta capacidade como o Guénon, mas eu quis trazer essa live para que vocês visualizem, percebam a mesma coisa que eu estou vendo, enxergando aqui, tratando aqui nessa live. Vamos parar de buscar uma mudança a curto prazo para nós termos uma satisfação social, para que os outros olhem para nós e digam: nossa, como você melhorou, ou para que nós pensemos que nós estamos num patamar superior acima, mais inteligentes, mais virtuosos. Não. Vamos apenas degustar da realidade, degustar da virtude. Esse deve ser o nosso foco, e isso é muito difícil, gente. É realmente difícil, porque a nossa ansiedade e a nossa vontade de autoexaltação faz com que nós negligenciemos a sinceridade, a verdade da degustação do bem e queiramos apenas a aparência do bem, a glória, o mérito, o louvor, a sensação de que nós somos grandes. Porque o tempo que você gasta contemplando, percebendo o bem, é um tempo que você tem que deixar de gastar tentando parecer bondoso, virtuoso para si mesmo e para as outras pessoas. No final das contas, na prática, é preciso fazer uma escolha. Você quer de fato evoluir ou você quer apenas parecer evoluído? Se você quiser evoluir, você tem que ignorar a aparência e apenas degustar da percepção. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas essa é a minha ideia, esse é o modo como eu enxergo. Essa é a segunda live, o segundo vídeo dessa sequência de conteúdos que eu estou criando, formando, gravando aqui através do Instagram para direcionar aqueles que têm interesse no progresso, na evolução verdadeira do próprio eu. Assistam depois dessa live aqui, se vocês chegaram até o final, uma outra que está no meu canal do YouTube chamada A Usurpação do Ser na Perversão da Noção do Tempo, em que eu vou dar alguns exercícios para modificar ou para alcançar essa percepção um pouco diferente do modo como nós percebemos a realidade de forma mais comum, usualmente. Então, eu estou criando aqui uma sequência que tem uma certa unidade, que vai num certo caminho para que nós possamos tentar chegar numa compreensão, no conhecimento um pouco diferente, um pouco mais efetivo do que aquele que é mais comum, banal, do qual todos nós já estamos cansados de ouvir e não tem produzido em nós a mudança que nós realmente desejamos. Bom, gente, fiquem com Deus. Essa foi a live de hoje, baseada no livro do Guénon,
o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Um abraço. Até mais.